Agora eu tenho a gravar, agora eu consigo gravar pelo Meet. João, tem uma pessoa tentando entrar. Eu acho que não sei se está aparecendo para você. Para mim não tá aparecendo, professor. Paula Martins. Estranho aqui, não apareceu nenhuma solicitação de entrada. Ah, sim. Qualquer coisa eu não vou aceitar, eu só aceitei a Vitória porque ela sempre está participando da aula. Então, vou deixar o restante com você, porque. Não, pode aceitá-la se a gente perceber alguma coisa, a gente tira. Não tem problema. O link foi divulgado hoje em outros canais também para que as pessoas venham para a aula. Tudo bem. Tudo bem, vamos iniciar então. Boa noite a todos. Hoje estamos na nossa terceira aula da disciplina Cultura e Diversidade da língua inglesa. E hoje, retomando as aulas que tivemos anteriormente, nós falamos sobre o passado, o presente, alguns aspectos culturais também é, claro, a gente sempre tenta puxar a gramática e também um pouco desses aspectos culturais para a nossa aula, para que ele não fique apenas na gramática, nas estruturas. Tudo isso é importante que a gente saiba a gramática da língua inglesa, mas também é importante que nós tenhamos o conhecimento e consigamos manejar essa gramática de forma adequada e consciente. No caso, a gente toma o conhecimento e começa a utilizar a gramática mais efetivamente, né? Hoje a aula é sobre a unidade 3, que é o future. Bom, como a Vitória comentou, acredito que na primeira aula, aqui seria o uso do will e do going to, que seria o simple future. E além disso, a gente vai aprender também o uso do present continuous no future. Present continuous também é uma forma que ele relata o futuro. É um futuro um pouco mais próximo, mas ele tem essa, essa força para relatar. Então, primeiramente, como funciona o futuro na língua inglesa? O simple future, ele busca expressar ações e possibilidades de acontecimento. Então, eu vou para algum lugar. Eu vou viajar amanhã. Aqui são coisas do futuro. Então, é, I will go to Japan someday. Eu vou para o Japão algum dia. É um futuro improvável, um futuro possível ou impossível. E aqui a gente tem também I am going to travel to Japan tomorrow. Eu vou, eu vou viajar para o Japão amanhã. Aqui a gente tem as duas formas. É claro que a gente vai aprofundar um pouco mais nelas durante a aula. Além disso, nós temos o immediate future, que ele é utilizado para falar sobre os planos e os projetos. Então, a gente tem o will you going to e o present continuous. Eu realcei aqui o will you going to porque eles também têm as formas negativas, eles também têm as formas positivas, eles também têm as formas de interrogativas, na verdade,
de questionamento, e o present continuous que nós vimos na aula passada, certo? Então, nós temos aqui então o uso do future na língua inglesa. Ação no futuro. Will, I will go out, I will go out tomorrow night. E planos e intenções para o futuro. To be going to. I am going to travel to Japan. Aqui a gente não tem uma coisa muito importante aqui que a gente vai ver, que são os advérbios. Nós precisamos de um advérbio que nos localize no tempo, assim como os outros tempos verbais. Como nós tivemos é, na, no past simple, no past continuous, a gente tem no past simple e no past continuous, a gente tem a delimitação do advérbio, por exemplo, yesterday, 2 days ago, é, ou this morning. A gente tem aqui no past simple essa determinação do advérbio. Ela aparece aqui também no future. Então, aqui nós temos também o uso das contrações. Eu utilizei o will aqui, porque o going to ele não tem uma forma contraída. Então, nós temos aqui o I will, que ele vira I will. No caso, normalmente o pessoal vai falar will. I will. E o I want. No caso, o will not, ele vira o want. Aqui a gente tem uma contração um pouco diferente do que a gente vê, né? A gente tem o I will not. Ele junta o not e ele acrescenta o o no lugar do I e dos dois L's. Então a gente tem I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll, they'll. Normalmente o pessoal vai falar o will de uma forma um pouco mais. É claro que essas contrações elas vão ocorrer, de certa forma, em algumas situações, mas em outras situações você vai ver o will sendo pronunciado da forma inteira. E o negative. I want, you want, he want, she want, it want, we want, you want e they want. Essa tabelinha ela está no material de vocês, tudo bem? Aí a gente tem também essa esse ponto estranho que é o present continuous e o simple future. A gente sabe que o ing ele é uma similaridade que acontece com o to be going to. Estarei indo para algum lugar. Então, eu estarei indo para to be going to, né? I am going to travel to Colombia at the end of the year. A gente está no meio do ano ainda. Então, aqui a gente tem o simple future. A gente tem aqui o simple future sendo utilizado. I am going to travel to Colombia at the end of the year. A gente está no meio do ano. A gente está em junho. Então, aqui é um plano. Aqui é um plano para o futuro. E o present continuous, ele indica o immediate future. I'm working out after the class today. I'm working out. Working out é malhar. Malhar, fazer exercícios. After the class today. A gente tem apenas algumas horas para ocorrer o evento. Ou seja, depois dessa aula, imediatamente, nesse futuro, imediato, diretamente, eu vou malhar. Tudo bem? Então, para o immediate future, nós vamos sempre indicar um tempo no futuro. Tomorrow, at the end of the day, after. Então, no caso, por exemplo, se eu falar agora para tomorrow, ele é bem immediate. At the end of the day, bem immediate. After the class, em alguns casos, a gente não tem uma diferença se a gente utilizar o immediate ou simple.
I am going to see my grandmother this weekend. Eu vou ver a minha avó esse fim de semana. I am seeing my grandmother this weekend. Eu estarei vendo a minha avó nesse fim de semana. Os dois têm o mesmo sentido. O que vai determinar onde isso está ocorrendo vai ser o advérbio. Advérbio de tempo. Tudo bem? Existências. Aqui a gente já sai um pouco do future. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o future, me mandem no chat. É, em algum caso, se vocês quiserem comentar algo, pode levantar a mão. Talvez peço para abrir o microfone também. Mas no caso aqui, tudo certo. Vocês entenderam como funciona o simple future e o immediate future, que seria o present continuous. Tudo bem. Então, a gente tem esse ing que sempre vai dar essa continuidade. E o will também vai trazer esse aspecto de continuidade, certo? Aqui a gente tem também as existências que elas se ligam um pouco com essa situação do future. Para indicar as existências, a gente utiliza o verbo to be conjugado ao there. Ou no tempo verbal em que for necessário. Por exemplo, there will be water on my desk tomorrow. Terá água na minha escrivaninha amanhã. Então aqui é uma coisa que talvez aconteça no futuro. There is a cat on my bedroom. There is a cat on my bedroom. Então, tem um gato no meu quarto. In this case, seria in my bedroom. In my bedroom, aqui eu cometi uma gafe, certo? In my bedroom. O on seria em cima. O in, ele ocorreria em casos de dentro de algum lugar. Inside. O on, aconteceria em cima de algum lugar. Por exemplo, on my desk. Em cima da minha escrivaninha. On my bed. In my bedroom. In my house. Inside my house. At home, em casa. Aqui a gente já tem o outro. Aqui também é um outro. A gente tem essas três possibilidades. In, on e wet. Wet seria, por exemplo, at school, na escola. Seria um pouco mais geral, certo? E aqui a gente tem o there are. There are houses at the end of the street. Ó, no fim da rua. Não é um lugar que você entra dentro, mas também você não está em cima. There are houses at the end of the street. No fim da rua. Além disso, a gente tem a negação, né? There isn't a dog inside the house. E there aren't any bedrooms left. No caso aqui eu utilizei o aren't, porque são muitas. A gente tem, vamos colocar que temos vários quartos, mas nenhum está sobrando. There aren't any bedrooms left. São 5 quartos. Any bedrooms left. Não tem nenhum deles sobrando. No caso left aqui, ele tem esse sentido de sobrando no passado. Hum. Não temos nenhum quarto sobrando, então ele poderia ser there isn't a bedroom left. Não tem um quarto sobrando. Um quarto sobrando, no caso. Como aqui a gente tem o N, ele é próximo ao bedrooms, ele conjuga o verbo aren't. Nesses casos de existência, o verbo
ele sempre vai ser conjugado praticamente em relação ao objeto, tudo bem? Ao complemento. Passado e futuro. No passado, there was a pizza in the fridge yesterday. É algo que existia e que não existe mais. Vamos pensar em alguma coisa assim, por exemplo, there was a car in my garage yesterday. Então, aqui no caso, você pensa, there was something. Existia. Isso quer dizer que isso não existe mais. Isso não está mais ali. Em caso de negação, a gente adiciona o not ou a contração, o NT no final do wasn't. Aqui, ó. There wasn't any good milk in the refrigerator last time I checked. Então, a última vez, ó, a gente começa, não tinha nenhum leite bom na geladeira da última vez que eu vi, que eu chequei. Tudo bem? Então aqui a gente não tem essa, a gente não tem esse, eh, a gente não tem essa dificuldade em definir o tempo por causa do verbo e por causa do advérbio, tudo bem? Essas são as coisas importantes para vocês notarem em cada uma dessas frases, quando vocês forem ler algum texto. Nós temos um texto, por exemplo, eh, um texto literário, você vai saber se ele está no presente, no passado e no futuro, a partir dos verbos, a partir eh, dos advérbios. E, claro, a ambientação é muito importante. E também muitas vezes você vai entender se ele está se referindo a alguma coisa que está acontecendo agora, na narrativa, no passado, no futuro, se vai acontecer ou se não vai, se é uma possibilidade. A gente tem essas questões que a gente precisa observar enquanto estamos falando de verbos e advérbios. E também, principalmente, da sentença inteira, certo? No futuro, a gente tem o will. There will be. Caso aqui a gente tem um infinitivo, né? O be. Ele é um infinitivo, que é o verbo to be. O verbo to be é conjugado I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aqui é conjugado. Sem conjugar, ele é o to be. Então, aqui ele mostra a forma infinitiva, né? Nós vamos estar. Ou não, ali estão. Estarão, perdão. Então, nós vamos estar. We will be. Nós estaremos. Nós vamos estar. Eu sempre, quando a gente está começando inglês, eu coloco para a gente traduzir sempre o vamos estar ou vai estar, para ficar mais fácil na nossa cabeça, para a gente conseguir encontrar essa estrutura. Essa estrutura é muito complicada para a gente entender, porque a gente não tem, para a gente só existe a. A gente não tem o there will be, tem. Então a gente tem que pensar um pouco mais em como a gente vai trabalhar esse there will be com o estudante também. There will be a pool party next weekend. Pool party next weekend. Pool party, ok? Ok. Pool party, festa na piscina. Então, terá vai ter, a gente vai colocar vai ter, vai existir, vai ter, vai estar, tem, será uma, vamos colocar um será, se a gente não fosse traduzir. Será uma festa na piscina no próximo fim de semana. Terá, vai ter, existe, vai existir, existirá. There will be a big sale on Thursday evening.
Ó, a big sale, uma grande promoção on Thursday evening. O on ele aparece aqui sempre que você for se referir a um dia da semana, por exemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, você vai trazer o on para falar sobre o dia. On Thursday evening, praticamente na noite. Vai ter uma promoção grande na quinta noite, ok? Temos algumas atividades, mas antes dessas atividades eu vou retornar um pouco para present continuous e simple future. Vamos analisar algumas possibilidades aqui. I'm traveling to Colombia at the end of the year. Ele continua sendo um future? Continua ou não continua? Vocês podem responder no chat. Ó, I am traveling to Colombia at the end of the year. Aqui a gente tem que pensar um pouco. Ele continua ou ele não continua sendo o futuro? Sim, ele continua sendo o futuro. Mas ele vai continuar sendo simple future? Ele vai passar para present continuous, certo? E depois disso, nós temos também o trocar aqui também. I'm going to work out after the class today. Ele vai continuar no futuro? I'm going to work out after the class today. I'm going to. Ó, aqui ele vai continuar. Ele vai continuar sendo futuro? Vai. Mas ele não vai ser mais o future, o simple future. Ele vai estar no present continuous. I'm going to work out after the class today. Na verdade, não estaria mais ou menos num present continuous aqui. Eles ainda continuariam no future. Ele passaria do present continuous, na verdade, para o future, certo? I'm going to work out. Aqui sim ele passaria para o future. Aqui ele está no present continuous. Tudo bem? Paula, ok? Vitória, ok? Tem mais alguém aqui? Ale, tudo bem? O bom ir perguntando, porque se ficar alguma coisa para trás, a gente consegue retomar enquanto a gente está na aula. Se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar no chat, enquanto eu estou falando aqui. Talvez eu pause o conteúdo e fale sobre a dúvida, tudo bem? Professor, Sim, Vitória. por que left, no caso, não teve. A hora que o senhor leu a frase, não, traduziu, no caso, para nós, não teve sentido de esquerda, e sim ela é de segmento, sim, sem que dá o sentido da direção ali. É porque, por exemplo, a gente tem o passado irregular de leave, certo? Sim, Quando a gente sai, a gente deixa. Então, no caso, o left também serve para sobrar ali. entendi. Assim como o right, né? Que tem sentido também de direita, mas de certo De também. certo, de direita. Isso tudo é uma questão assim, left, deixado, livre. Por exemplo, there's two left. Ainda sobram dois. No caso, o left aqui ele tem questão de sobra, de restam. E o right do mesmo jeito. O right ele tem essa questão de certo, de
direita. Então a gente tem esses dois sentidos. Também dependendo do verbo, ele pode conjugar e se tornar, por exemplo, left de sair, left de deixar, de tudo bem? É assim, no caso, é a mesma palavra com diversos significados. Tudo bem? Tudo bem, então, depende do contexto. Agora, nós vamos para as activities. O que são as activities de hoje? Eu quero que vocês pensem também, claro, se quiserem abrir o microfone, tudo bem, se não quiserem, tudo bem também. Primeiramente, essas questions aqui. Como o present continuous age como futuro? Fiz é, dois, duas categorias de atividades para a gente hoje, para a gente entrar um pouco nessa discussão. E como a gente diferencia o present continuous do going to, que seria future simple. Vou guardar um pouco. Vou lendo as outras questões enquanto vocês pensam, tudo bem? Por qual motivo o advérbio de tempo é importante para future? Qual a importância para expressão do will e do going to para um falante de língua inglesa? Qual a importância dessas expressões? Qual a importância dessa expressão, das expressões will e going to para um falante de língua inglesa? E como a gente pode declarar a existência de algo na língua inglesa? Essas são as questões que eu vou esperar vocês responderem no chat ou abrir o microfone. Vocês estão livres para participar. Clara conseguiu entender? Conseguiu entender como o present continuous age como futuro? Paula conseguiu? A Lê também? A primeira pergunta, no caso, seria sobre ter continuidade. É uma ação que ela não para, ela continua. É como foi os casos do present, o past, continuous, é continuidade. É uma ação que ela está acontecendo, ela não foi finalizada. A Então segunda, ela pode ocorrer no futuro, isso. certo? E a A segunda, segunda seria sobre o wing, né? O uso daí somente do wing, por exemplo, I'm, como que eu formularia aqui? No caso, a gente não usaria o going to, né? A gente usa o wing, certo? Ou will. a gente utiliza o ing nos dois, né? No ing e no going. Tudo. Isso acontece. Como a gente vai descobrir isso é apenas com o advérbio.
O going to, ele vai realçar literalmente que vai acontecer no futuro. Então isso vai acontecer. Isso pode ser um plano para o futuro, isso pode ser algo que você vai fazer no futuro um pouco mais, no futuro certo. E o present continuous, ele é uma coisa que ele já está na continuidade. Então depois daqui eu vou para academia. Depois daqui eu vou ler um livro. I'm going to read a book tomorrow. Futuro. Aqui é uma coisa que vai acontecer amanhã. I'm reading a book after the class today. Eu estou lendo um livro, eu vou ler um livro depois da aula. Então, isso vai acontecer depois da aula. Tudo bem? Então, ou seja, o present continuous ele vai trazer uma continuidade. Depois daqui eu vou fazer alguma coisa. Já o future, ele quer falar uma coisa do futuro que a gente não sabe o que tem no meio disso aqui. A gente não sabe o que tem no meio. Ah, então amanhã eu faço isso. Tomorrow I am watching television in the morning. Então, amanhã eu assistirei televisão, eu estarei assistindo televisão pela manhã. Então a gente tem essas duas possibilidades aqui. Conseguiu entender, Vitória? Conseguiu entender, Paula? Pois, pode falar, Paula. Ah, eu pensei muito, mas eu vou falar e desculpa se tiver, porque eu tô um pouquinho resfriada. Na primeira pergunta, ela é mais usada para falar de plano futuro já organizado. Eu lido o Present Continuum como um plano que já foi organizado e é aquilo ali. Já a segunda pergunta é um plano que foi confirmado. Eu já uso assim, o Present Continuum. Ele é usado mais para plano confirmado, ou seja, I'm going to study tomorrow quer dizer que realmente eu vou estudar amanhã. Então, já está predefinido esse plano. Já o terceiro, os advérbios como tomorrow, next week, enfim, entre outros, ele é mais para situar uma ação, um tempo, para evitar uma confusão no presente, né? Não sei se eu estou errada. Exato. Às vezes até para trazer o presente. Isso, isso. Já o quarto, eu tenho um amigo de fora e eu perguntei também essas duas coisas para ele, porque né, eu não entendo. Mas ele fala que o will é mais decisões instantâneas, previsões. Então, é mais usada para previsão daquilo que você quer fazer. Já o going to já é o plano. Ou seja, as duas coisas, além de ser o mesmo usado no futuro, eles são usados para ações diferentes. Dependendo do contexto que é usado na frase ou na palavra, ele muda. Então, o will pode ser uma decisão que você provavelmente pode ter, né? E o going to é mais para um plano ou uma intenção já pensada. E a quinta, eu só sei que. Eu não sei muito o que falar, só sei que o there is é pro singular e o there are é pro plural. Então, normalmente quando a gente vai falar sobre cômodos da casa, né? Vamos botar assim. A gente usa mais o there are. Agora, se a gente quer situar alguma coisa, tipo, o gato, né? Aí é there is. Mas é só isso mesmo. Eu não sei se eu tô errada nisso tudo. Mas tá perfeito, perfeito. Tá bom, Assim, obrigada. perfeito. Achei maravilhoso, maravilhoso. É assim mesmo. A ideia é essa. A ideia como você disse, o will ele é um pouquinho mais de incerteza. O going to ele é um pouquinho mais de certeza. E continuous é uma continuidade do que já está acontecendo. Perfeito. E sobre a declaração de existência, Paula, assim, perfeito também. O there is, there are é que existe. Se caso for na passada, there was, there were. E no futuro, there will be. Porque a gente tem o terá, vai ter, vai. Seria isso. Essas são as declarações de existência. No caso, quando a gente pergunta is raining there? Normalmente a gente tem essas perguntas, são perguntas que vocês vão se deparar em sala de aula, tá?
Isso é bem comum. Is raining there? Tá chovendo aí? O pessoal faz essa estrutura mais ou menos. Tá chovendo aí? O there vai ter sentido de aí, mas não é. É praticamente se existe uma chuva, tá chovendo. Então, é assim que funciona. O there, a gente tem essas composições, principalmente no inglês iniciante. A gente não vê muito no inglês intermediário e avançado. A gente vê as composições um pouco mais elaboradas. Will, por exemplo, é, what do you know about the weather for tomorrow? Tomorrow's weather. A gente vai dialogando sobre isso. E nas próximas, Vitória, tudo certo? Você concorda? Você tem alguma coisa que você quer acrescentar? Sim, concordo com tudo. Quer acrescentar alguma coisa? Eu diria o mesmo que ela disse na qual a importância do will e do going to, e também diria a mesma coisa também no sentido de existência. Sim. E para outra parte de questões que eu trouxe, são questões questions for teachers. No caso, nós professores, nós, além de falantes, nós estamos pensando como professores também. Que tipo de atividades podemos aplicar para a aprendizagem desse conteúdo? Vocês têm alguma ideia de como elaborariam alguma coisa assim? Como podemos reforçar a conexão entre o tempo verbal e advérbio no conhecimento dos alunos? Como podemos tornar o conceito de there be, no caso there will be, there are, compreensível para os alunos, sabendo que isso é uma estrutura que não existe na língua portuguesa? E de que forma podemos acrescentar vocabulários nessas atividades? São 4 questões que eu trouxe para a gente discutir, conversar sobre. Se vocês tiverem ideia, se vocês quiserem digitar também, acredito que seja viável. Falar a minha, então, as minhas ideias. No caso, a gente tem sempre atividade de memorização, então é muito importante a gente pensar sobre o que o aluno vai fazer no futuro, o que o aluno vai trazer do futuro para a sala de aula, certo? Quais são as previsões do futuro dele, o que ele quer ter no futuro. Essas são coisas que você pode trabalhar a questão do future em sala de aula. O que ele quer ser quando crescer, é, o que ele pretende fazer na semana que vem, que com certeza ele vai utilizar bastante do will, porque ele não sabe se ele vai fazer isso ou não, ou algo mais certo, do tipo, para onde ele vai viajar no fim do ano, se já tem quizzes, exatamente. Quizzes são muito bons, Vitória. O, eu utilizo flashcards. Flashcards são importantes, bem importantes também. Eu acho que eu utilizaria mais de quiz. E eu tenho uma tendência um pouquinho mais de ir para o estrutural, porque eu acredito que a gente demora um pouco para a gente pegar a estrutura da língua inglesa, mas depois que a gente pega a estrutura, a gente deslancha. Sim, eu Então, gosto eu mais acho, dos quizzes também. Eu acho que o quiz é melhor para memorizar. sim, eu acho assim, perfeito. Não perfeito, assim, porque tem algumas falhas, a gente consegue melhorar algumas coisinhas lá, mas de conexão, entre o tempo verbal e o advérbio, a gente tem que colocar muito a gente provavelmente vai ter que trazer uma lista, por exemplo, today, present, tomorrow, future, yesterday, past. Aí a gente vai colocando nas entrelinhas nas entrelinhas não, né? Nas lacunas do meio de cada um deles.
É uma ideia que eu trouxe para a gente reforçar essa conexão entre o tempo verbal e o advérbio. Aqui eu estou sempre reforçando para vocês o tempo verbal. Eu não sei se vocês têm. Eu acredito que o conhecimento de vocês de língua inglesa já ultrapassa do básico, porque vocês conseguem identificar a estrutura da língua, vocês conseguem identificar algumas palavras, algumas outras são meio difíceis. Eu peço para que vocês levantem a mão, mandem no chat perguntando o que é certa palavra. Então, acredito que aqui, assim, você cons- constitui essa questão do tempo verbal e também até traz um pouco do vocabulário. O there be, aqui é uma coisa desafiadora. Como você vai falar que there will be existirá? São 3 palavras em um. Então, vocês têm alguma ideia? Uso de imagens reais ou ilustrativas? Muito bom. Imagens reais ou ilustrativas para falar, para explicar isso. Em questão de explicar o conceito, eu acho que talvez, dependendo da idade dos alunos, no caso aqui para vocês, eu acredito que explicar o conceito seja mais viável do que a gente explicar, por exemplo, eh, there is a bottle. There are there are keys. Acho que é mais fácil a gente perceber também o nosso público-alvo, com quem a gente vai estar falando, com quem a gente vai estar dialogando, para quem a gente vai dar aula. É importante também que vocês tenham essa visualização da língua inglesa, como vocês estão se formando em língua inglesa. Acredito que hoje só esteja o pessoal do português e inglês aqui na chamada. Não sei se estão as pessoas também da biblioteconomia, mas o pessoal da língua inglesa, eles têm que pensar nessa questão de quem é o aluno, o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, o que eu preciso ensinar ao aluno, o que eu não preciso ensinar ao aluno, porque muitas vezes você não precisa, por exemplo, ir para um present não, um immediate future. Talvez você possa parar num future simple, ou talvez até apresentar o present continuous junto com esse immediate future. Atividades de fixação são muito boas. Em questões de vocabulário, aqui é uma dica pessoal para vocês, que é leiam textos literários. Normalmente, nós encontramos textos em domínio público. Eu acredito que na próxima aula, eu não sei se será aula ou se já começaremos o projeto e acho que teremos mais uma aula. Vou verificar certinho. Eu vou pedir para o João disponibilizar para vocês alguns livros de domínio público que são bons para conseguirmos, assim, entender vocabulário, absorver mais palavras, construir conhecimento. Não sou muito dessa teoria de absorção, mas para a gente construir um pouco mais sobre o que a gente está estudando, sobre o que a gente vai estar lecionando. É muito bom vocês terem contato também com a cultura. No caso, a Vitória sempre está compartilhando coisas sobre a cultura. Hoje a Paula também compartilhou um pouco sobre a cultura, sobre o amigo dela de fora. Então, assim, é muito importante a gente ter essas trocas, principalmente por esse ser o tema dessa aula. Bom, considerações finais de hoje, então, nós temos que o Future ele busca evidenciar possibilidades, existências, ações futuras a curto prazo e planejamento futuro. Então, planejamento futuro seria o going to, ações futuras a curto prazo seria o uso do immediate future no present continuous, as existências seria o there, a possibilidade seria o will, mas talvez é uma possibilidade bem rasa, né? As formas de contração que ocorrem em qualquer tempo verbal, seja past, present ou future, a gente viu que as formas de contração elas vão ocorrer do I'm, do é, I'd like, I would like, que no caso não abordamos aqui,
I'll or I won't. A gente percebe que as contrações elas sempre vão ocorrer, seja no not, seja em alguns outros verbos específicos. E os advérbios eles são muito importantes para a determinação do tempo da oração, assim como os seus verbos. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida antes da gente finalizar essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, vocês podem abrir o microfone. Da minha parte, está tudo tranquilo, professor. Tudo bem, Vitória. Paula, tudo certo? Ale também nenhuma? Tá tudo certo, professor. Muito obrigada mesmo pela explicação. De nada. Espero vocês nas próximas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que vocês tenham gostado do conteúdo. E qualquer coisa, podem entrar em contato com o pessoal da tutoria, com o João, para eles tirarem dúvidas sobre o conteúdo. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. See you. See ya!